Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno mais uma vez, mais um episódio do nosso MBM Talk. Mestre Cleiton aqui comigo. E aí, Cleitão? Fala galera, fala Brunão. Beleza? Hoje o nosso convidado é o Kleber Moreira. E aí, Kleber, tranquilo? E aí, tudo bem, gente? Tudo bom, Bruno? Cleitão? Beleza? Beleza. Bom, hoje o nosso tema é comunicação em tempos de crises, né? E hoje a gente trouxe um cara aí que manja bastante aí de pessoas. A gente vai bater um papo aí com o Kleber. Ô Kleber, antes de começar, queria que você falasse um pouco de você, da sua experiência, o que você faz, conta pra galera conhecer você aí. Legal. Então, Bruno, seguinte, eu sou da área de recursos humanos, né? Então, trabalho atualmente como coordenador de qualidade numa equipe de atendimento. Eu utilizo as ferramentas de gestão de pessoas para melhorar os nossos índices de qualidade, né? E, além disso, né, eu desenvolvo um trabalho também no Senac, aqui de Americana. Eu sou docente de cursos livres e de cursos técnicos, né? Então, cursos de liderança, de comunicação, de recursos humanos, enfim. Eu trabalho já há 28 anos, né? Comecei lá com 12 anos, fui guardinha por 5 anos, né? Então eu e o Cleitão aí a gente se identifica, né? Faz daquela farda azul. Na luta. Na luta, sempre, né? Sendo comandado pelo Elhão, né? Ué, essa foi boa. O Elhão e o seu Ivo, né? Seu Ivo, exatamente, né? Nesses 28 anos de trabalho aí, eu passei por vários subsistemas de RH, né? Então, eu trabalhei com folha, com recrutamento e seleção, com clima organizacional, cargos de salários, desenvolvimento organizacional, recrutamento, acho que já falei, né? Treinamento, desenvolvimento, enfim. Todos esses subsistemas de RH, né? Então, eu sou especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é a área que eu gosto, que é a área que eu escolhi, mas me identifiquei em RH, né? Sou casado com a Patrícia, desde 2004, então a gente já vai fazer 16 anos de casamento, agora em dezembro. Não podemos errar nunca, né? Se errar, a mulher fica brava, hein? Não pode. O pai da Ana, que tem 10 anos, e do Miguel, que tem 2. Legal. Então esse cara sou eu. Top. Muito bem. É que você foi modesto, né? Você falou bem pouco, né? Mas tá bom. É melhor, menos é mais, viu, Cleitão? Bora. Ô Kleber, vamos começar no assunto aí, então da comunicação. Queria que você falasse um pouco mais sobre a comunicação assertiva, o que é, qual o benefício dela e tal. Legal, bacana. Então, a comunicação assertiva, ela na verdade, ela tem que ser um alvo a ser buscado aí, pela comunicação, né? De todos nós, né? A gente precisa cada vez se comunicar de uma forma mais assertiva. Principalmente nessa época aí de pandemia, que está todo mundo isolado, né? E exige-se aí uma comunicação cada vez mais certeira, né? O que significa ser assertivo, na verdade? Ser assertivo é você ser capaz de defender, né, os seus direitos, ou até mesmo o direito do outro, né, de uma forma calma e positiva. Então, dentro da comunicação, a gente tem alguns perfis muito difíceis para serem dados, por exemplo, o perfil mais agressivo na comunicação, né? E a comunicação assertiva, ela vem justamente para equilibrar um pouco tudo isso. Então, eu não vou aceitar passivamente aquilo que você está impondo, tá? Também não vou ser agressivo com você ou com o outro, mas de forma calma e positiva, a gente vai chegar no mesmo consenso. Tem um pensador que é Rumi, ele fala o seguinte: há um lugar além das ideias do certo e do errado, encontro você lá. Então, eu acho que a comunicação assertiva, ela fala muito sobre isso, né? A gente está fora desse âmbito de quem tem razão ou não, mas a gente, dentro de um equilíbrio, a gente poder se relacionar, se comunicar, né? Na verdade, a gente tem uma tendência natural, que é o ataque.
Então, como que as pessoas se comunicam, né? Atacando uma a outra, né? Geralmente, as crianças, por exemplo, na maioria dos casos, pelo menos, elas não são ensinadas sobre não, né? A ouvir não, né? Então, quando elas chegam no ambiente corporativo, como elas não aprenderam a ouvir não, elas têm essas dificuldades. E aí começam os contra-ataques, né? Então, poucas pessoas elas conseguem lidar com a vulnerabilidade que elas têm, né, no ambiente de trabalho por causa disso. Então, a comunicação assertiva propõe esse equilíbrio. Legal. Eu acho que é mais você falou aí, é bem pensado, né? O meu filho de 2 anos, se ele escutar a palavra não, para ele é como se estivesse batendo nele. O que ele tiver na mão ele joga, cara, ele corre, ele faz alguma coisa, porque a palavra não para ele é muito complicado, né? E pra gente que Exatamente. já é mais vivido assim, esse negócio que você falou de perfil de cada um, a gente tem que se preocupar, né? Tem pessoa que você fala um negócio, ele leva na manha, né? E tem algumas pessoas que você fala um negócio tão simples e ela transforma aquilo como se fosse a pior notícia que a empresa passou, né? Aí fica uma pessoa negativa, fica fazendo fofoca pelos corredores, né? Então eu acho que o meio termo entre essa comunicação aí é bem legal. É verdade. Na verdade, as pessoas elas começam a expressar, né, elas colocam para fora aquele conjunto que elas receberam em casa, né? Sua ética, seus valores, a sua educação, né? Então, quando isso tudo vem para o ambiente corporativo, os líderes sofrem muito, né? Porque às vezes o líder ele tem que agir como o pai não agiu, né? Exatamente. Em casa, o pai não fez o que o líder agora está fazendo, né? Então, esse trabalho de casa que cabe aos pais, né, fazer e ensinar e conduzir corretamente, acaba um dia explodindo no ambiente corporativo. E por isso que a gente tem tanta dificuldade. A gente hoje lida com gerações diferentes, né? Geração X, a geração Y e outras gerações diferentes. Cada uma dessas gerações exige uma tratativa, exige um foco de comunicação, né? E a importância da gente falar sobre esse assunto é que a gente precisa falar uma coisa que alcança todo o nosso público. Então é desafiador. Não, bacana. Mas é gostoso, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Exatamente, mas vale a pena, né? Eu acho também que vale a pena. Assim, tudo é possível, né? A partir da hora que a gente se abre para o conhecimento, né? Porque eu posso ter vindo de uma cultura da minha casa, de educação e de valores, totalmente fora da cultura da minha empresa, mas se eu estiver disposto realmente a trabalhar e me dedicar nessa empresa, eu posso, sim, mudar os meus valores e colocar os valores da empresa dentro de mim, né? Então, vai muito daquilo que eu estou disposto a fazer, né? Mas cai no que você falou, Cleiton. Às vezes, se a pessoa se fechar, né, ela acaba não se desenvolvendo, não produzindo os resultados. De fato, ela não vai aguentar ficar naquela empresa por causa do clima organizacional que ela tem, por causa da cultura, da missão dessa empresa, né? Não vai estar certo. Sim. Eu falo por mim, né? Nós trabalhamos, acho que, quantos anos juntos? Uns 8 mais? 10, né? E se a gente olhar a história lá atrás, né? Do quanto a gente precisou abrir a cabeça para aprender, cara, foi uma evolução enorme, né? Que a gente achava naquela época com uma idade um pouco mais reduzida, que a gente podia tudo e podia desafiar a todos e todas as regras, né? Só que a gente teve a sabedoria aí de aprender e abrir a cabeça para ver que realmente não é tudo do jeito que a gente gostaria que fosse, né? É verdade. É uma diferença da nossa geração, né? Nossa geração, ela ia para a empresa já com aquele objetivo de aprender. A geração de hoje, ela vai para a empresa querendo ensinar. Exatamente. Então, assim, e ela não tem esse tempo
Ela quer, obviamente, ela quer entrar lá como estagiário, mas daqui a um ano ela quer ser gerente já. Não funciona assim. É verdade. Então, essa juniorização que está acontecendo, ela acaba propondo para a gente que já está nessa vibe há um tempo, um grande desafio de se comunicar, de dar feedback, de avaliar o desempenho, de colocar as pessoas no lugar delas, de que, ok, é bacana você estar entusiasmado, é legal você ser um cara inovador, é bacana você ter todo esse conhecimento, mas vamos lá, vamos trilhar aqui como que vai ser a sua carreira, como é que vai acontecer as coisas aqui dentro, né? Porque aí sim vai funcionar legal. O que a maioria das empresas acabam pecando aí é que não tem esse feedback, né? E aí, cara, faltou feedback, você vai ter uma avalanche de problemas. Né? Exatamente. Bom, legal. Perguntas. Que nós estamos igual ao jornal, a gente tem uma cola aqui que você não está enxergando, mas a gente tem. Viu? É outro nível, né? Ó, a gente sabe que nos tempos de hoje está bem complicado. Inclusive, é por isso que você está aqui para ajudar a gente a esclarecer essas coisas, né? Hoje a nossa comunicação está bastante escrita, né? Então é mais uma coisa para a gente se preocupar. Como que você vê que é uma comunicação mal feita pode atrapalhar o rendimento, atrapalhar a equipe, o andar das coisas? É assim, o ambiente corporativo, geralmente ele é um ambiente mais de competição do que de colaboração. Né? A realidade é essa, apesar de eu ser um profissional da área de recursos humanos e apostar na questão dos talentos, a gente sabe que na prática, né, se você não tiver um clima organizacional muito bem elaborado, você acaba tendo pessoas muito boas, mas que são competidoras, não tem aquele perfil colaborativo. Né? Então, uma empresa ela sofre muito, principalmente agora, quando ela não tem um programa de comunicação bem estabelecido, porque as pessoas não entendem que diálogo é esforço. Né? Dialogar com o outro exige um esforço da sua parte. Né? E eu não estou falando só de não saber falar, né? Mas também de você não saber ouvir. Né? Então, a escuta ativa, ela deve ser praticada dentro do processo de comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando da linguagem escrita, a linguagem oral, propriamente, né, a verbal, e também a expressão do seu corpo. Né? Então, são 3 pilares aí que precisam se equilibrar para a sua comunicação poder fluir de uma forma assertiva. Né? E é justamente a habilidade de escutar, ou seja, saber ouvir, praticar a escuta ativa, que propõe o diálogo, que propõe a criatividade, que propõe a inovação, a troca de experiência. Né? Então, a empresa que não trabalha essa competência chamada comunicação, né, ela vai perder bastante na sua produtividade, né? E principalmente na sua inovação. Ela vai ser uma empresa engessada nos seus métodos e nos seus processos. Então, ela já não consegue negociar legal, ela não consegue promover a criação, ela não consegue valorizar as ideias, né? Ela não cria novos processos, ela não traz novas ferramentas, né? Enfim, então, essa situação que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento social e tudo mais, exige realmente de todo o grupo, de todas as pessoas, principalmente da liderança, ser disruptivo, né? O inovador naquilo que propõe. Né? Senão, realmente, a gente vai ter uma série de consequências pela falta da comunicação. Né? Todo mundo sofre. Eu acho que todas as pessoas acho que estão com um ponto de interrogação na cabeça, né? Essa empresa vai ter dinheiro para me pagar amanhã, os clientes vão pagar a empresa, eu vou ter meu emprego. Eu acho que a comunicação e os gestores próximos deixando calmos e realmente falando a verdade, né? Transparência, né? Transparência.
e trazer as pessoas, né, o time para perto e ser o mais claro possível, eu acho que ajuda bastante, né? Porque a gente fica com uma incerteza, né? Como que tudo isso vai funcionar? Pô, como que vai ser, né? Imagina se a empresa simplesmente se fecha e não conversa com ninguém e só está pensando em resolver os problemas, né? Aí ele está causando um maior problema, que é a insegurança nas pessoas, né? É exatamente isso. Exige uma clareza, né, de todas as partes. Né? Então, a empresa precisa, sim, reunir esses profissionais de alguma forma. E, por exemplo, vocês que são da tecnologia, vocês devem ter muita gente em home office, por exemplo, né? Mas esse olho no olho ainda tem que acontecer, né? Então, pelo menos uma vez na semana ali, você precisa ter uma reunião onde você consegue olhar no olho das pessoas, por mais que seja virtualmente, para poder transparecer as ideias, transparecer as informações, né? Para poder se comunicar de uma forma real e assertiva com todo mundo, né? Eu acho que esse tempo de incertezas, ele é geral, né? Então, não é comigo, com você, ou um segmento específico, não, é todo mundo. Então, todo mundo precisa entender que, enquanto você está, por exemplo, empregado, você deve fazer o seu melhor, né? Dentro ainda de todos os desafios que você está enfrentando, você tem que se superar, você precisa realizar suas entregas da melhor forma possível, né? Você precisa ainda bater os seus indicadores, suas metas, enfim. Então, mudou muita coisa, né? Mas as minhas entregas e resultados, eles precisam ainda continuar no mesmo nível, otimizados e até mesmo melhores. Muito bom. Legal. Vamos ver aqui a próxima, dar uma colada. Fala pra gente como que você acha, quais os comportamentos que você acha que atrapalha a comunicação, né? A gente falou um pouco aí das consequências, né? Mas eu queria saber quais comportamentos que você acha que atrapalha. Então, por aí. Voltou. Tinha dado um delay aí. Voltou? Conseguiu ouvir ou não? Você estava falando sobre os comportamentos, né? Isso, que você acha que atrapalha a comunicação. Né? Sim. Então, Bruno, na verdade, cara, é muito difícil você conversar com alguém que todo o tempo está te julgando, né? Então, esse comportamento julgador é o que mais atrapalha o processo da comunicação. Porque ele trava você, né? Se numa reunião, por exemplo, você está numa reunião com algumas pessoas, você tem lá um perfil desses, de julga, ou seja, ele vai simplesmente paralisar você na sua criatividade, na sua inovação, na sua proposta de ideias, né? E aquela reunião vai ter aquele peso muito grande, vai ser cansativo, vai ter aquele clima muito pesado, as coisas não vão fluir, não vão acontecer, né? Então, as pessoas elas têm medo de serem julgadas. Então, o perfil do julgador ele é muito complicado para você trabalhar, né? É importante a gente entender que a gente está todo mundo no mesmo... Nós somos seres iguais, somos seres em mudança, né? Estamos buscando acertar, estamos buscando tomar as melhores decisões, né? Só que somos sujeitos a erros, a falhas, né? Então é importante a gente entender que até dentro do erro a gente consegue também aprender alguma coisa e acertar da próxima vez. É daí que aparecem os conflitos nas organizações, né? Acontece justamente por causa dessa falta de empatia. E quando eu sou um cara julgador e eu trago você na nossa comunicação, eu acabo criando um conflito entre nós dois e aí travou todos os nossos resultados lá na frente, né? Então, falta empatia, né? Tem uma frase bacana de empatia que fala assim, Carl Rogers que fala, né? Ele fala que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido no olho dele, né?
Então, a partir da hora que eu tento ver o mundo com os seus olhos, né, eu consigo desenvolver empatia. Essa pergunta é bem legal, né? Eu, no início da minha carreira, eu fui esse cara julgador aí, julgador e um outro perfil que, no meu ponto de vista, eu não fui esse segundo, mas o julgador eu fui. O segundo, que é a pessoa negativa, né? Só vê desgraça, né? Só vê desgraça, nada funciona e tudo que você está falando não vai funcionar e, enfim. Mas eu fui esse julgador aí e depois que eu percebi que eu realmente precisava das pessoas, que eu precisava ter contato com as pessoas, precisava do apoio das pessoas, aí que eu notei mesmo que a minha carreira fez mais sentido. Eu aproximei mais as pessoas. Então, assim, eu falo por mim que esse perfil julgador é uma droga. Porque eu fui assim. Há muitos anos atrás eu queria brigar com tudo e com todos. E é um negócio terrível. Afunda a sua carreira e você afunda alguém que é super criativo, porque essa pessoa vai deixar de falar porque você sempre vai julgar ou causar um problema numa reunião, né? Pronto, desabafei. Aí é legal a gente... pronto, ó. Tirou um peso das costas. Você sabe que, assim, a gente aprende muita coisa, né? Quando a gente fala, tô trabalhando já 10, 15, 20 anos, né? A gente está construindo uma carreira, né? E aí a gente está, obviamente, como eu disse, a gente está errando e aprendendo. Uhum. E é legal a gente ter esse senso de autorreflexão, né? De olhar para dentro da gente e entender, eu já fui assim, mas eu melhorei muito. E hoje eu posso te dar um conselho, te dar uma dica, não vai por esse caminho. Sim. Né? Que cai justamente naquilo que a gente estava falando. A galera que chega hoje, ela não quer ouvir esse tipo de coisa, né? Sim. Eles querem ensinar, só que assim, a gente já está um pouco já no caminho, né? Um pouco à frente deles, né? Cara, são 20 e tantos anos. 20 e tantos anos de carreira, sei lá, o meu quanto dá. Mais de 20 também. E não é só carreira, né? Porque você acaba pegando experiência pra vida, né? Que nem você muda, né? Você era um cara, por exemplo, negativo. Você não era negativo só na empresa, né? Sim, você era negativo na vida, né? Sim. E aí você meio que acaba aprendendo, vivenciando, que é a dificuldade que tem, tipo assim, que nem a gente fala assim dos mais novos, assim, igual eu. De querer ter o resultado e achar que sabe tudo, né? Então é aprender, porque, por exemplo, você já passou por algumas coisas que você errava e que não erra mais. Sim. Então eu tenho que aprender com o que você já errou que não erra mais. Sim. Eu tenho que pegar os pontos positivos para não cometer o mesmo erro, né? Por isso que os mais jovens, às vezes quando a gente fala, eu também já na casa dos 40, trabalhando desde os 13 anos, igual o Kleber, cara, quando a gente fala, alguma coisa tem por trás, né? Que normalmente a gente comete os erros e a gente faz com que as pessoas não cometam os mesmos erros que a gente cometeu. E que aquilo atrasou a carreira em 1, 2, 3, 4 anos. Então, quando a gente fala pro time, é porque alguma coisa lá atrás Já aconteceu e a gente aprendeu, né? E isso é uma coisa que a gente falou em outros vídeos da questão da gestão, né? Sim. Porque você pode ter passado por esses erros, cometido esses erros, melhorou, mudou e guardar pra você. Sim. Aí não faz sentido. Porque daí eu vou deixar a pessoa errar o mesmo erro que eu cometi. Então o nosso papel é tentar ajudar, né? Isso aí. Eu acho que, né, todo profissional, independente se ele está num cargo de gestão ou não, com a sua própria experiência, ele poderia fazer isso, né? Ele poderia ir acolhendo quem tá chegando, né? E recebendo quem está chegando agora no mercado com esse perfil de ser o mentor, o tutor, enfim, ser aquele cara que vai ensinar e que vai ajudar com a sua própria experiência, né? É lógico que tem perfis e perfis, e isso também acaba chegando na liderança, né? A gente tem líderes de todo tipo, tem líderes que são esses líderes mentores,
que é totalmente diferente de uma liderança paternalista. Não estou falando que você tem que ser pai de quem está chegando, né? Mas você, dentro de uma liderança democrática, você deve sim ser esse cara mentor, né? Que vai direcionar e vai tentar da melhor forma trabalhar isso, as competências em quem está chegando agora. Joia. Bom, você falou um negócio, uma dica legal aí, que é com relação às reuniões semanais, pelo menos para você dar um tchauzinho para a galera. Fora essa dica aí, você acha que tem mais alguma coisa legal para a gente melhorar nossa comunicação, para ela ser mais assertiva? Sim, a nossa comunicação, para ela melhorar, então, a gente precisa entender o seguinte, por exemplo, feedback, vamos falar de feedback, né? A empresa ela precisa estruturar uma política de feedback para que isso aconteça de uma forma tranquila, racional, não seja entendido como um feed crawl, né? Então tem que ser um feedback mesmo, tem que ser uma comunicação legal, que está gerando uma retroação no outro, né, de alguma forma. Então eu não posso ter nem problema para falar sobre o que eu quero falar, e também essa pessoa que vai ouvir não pode ter problema para ouvir, né? Então não pode ser falado de forma abusiva, grosseira. A mensagem ela precisa chegar e dar o sentido que ela precisa dar, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de um feedback, né? A pessoa, às vezes, quando ela tem receio de dar um feedback, ela vai falar assim, ela vai cheia de dedos, né? Ela vai por aqui, por ali, tal, até onde ela quer chegar. Só que sem essa assertividade, isso põe tudo por água abaixo. Então, por exemplo, ela vai falar, João, olha só, eu acho que você está meio desmotivado, né? Você precisa estar mais presente, né? Mostrar mais a sua dedicação aqui na empresa. O João, coitado, ele vai pegar essa frase, ele não vai entender o que você quer dizer realmente, né? Por que você está falando que eu estou desmotivado? O que você quer dizer com estar mais presente aqui na empresa, né? Como que eu mostro a minha dedicação aqui, né? Então, o feedback ele fica meio subliminar, fica meio nas nuvens, né? É meio subjetivo. Então, a comunicação assertiva ela faz com que você dê um feedback de uma outra forma, clara e objetiva. Poderia ser o seguinte, João, é a terceira vez que a gente marca uma data para você entregar esse relatório, né? Só que você não entrega. Eu estou preocupado com isso. Você poderia me falar o que é que está acontecendo para impedir você de realizar essa entrega? Acabou. Muda totalmente, né? Então, muda totalmente, né? As pessoas não estão acostumadas ou preparadas para ouvir esse tipo de coisa, né? Só que a partir da hora que você toma essa posição de ser assertivo nos seus discursos, né, nos seus feedbacks, por exemplo, esse mesmo João, no próximo, ele vai vir preparado. Então, basta uma primeira vez para as coisas começarem a apontar, né? A gente tem dentro da comunicação, Clay, uma técnica que a gente está falando bastante atualmente, que é a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, ela surgiu nos Estados Unidos com um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Ele desenvolveu a CNV, né, nos campos de batalha, em guerra com soldados americanos e iraquianos, pra você ter ideia. Era um nível hard de guerra e esse psicólogo estava fazendo trabalhos em relação à comunicação. E a comunicação não violenta ela é estruturada em 4 pilares principais, né? Ela é estruturada assim: observação, sentimento, necessidade e pedido. São 4 estruturas principais da comunicação não violenta, né? Então, como que ela poderia funcionar num exemplo? Você iria dizer, Clayton, quando você grita comigo aqui na empresa, eu me sinto diminuído, porque eu preciso sentir que eu sou respeitado aqui pelos meus colegas, né? E também preciso entender que eles querem me ajudar a me desenvolver. Então, você poderia me chamar em particular quando for assim? Acabou.
Então eu estruturei, eu falei da observação, que é quando você grita comigo. Eu falei do meu sentimento, ou seja, eu me sinto diminuído. Né? Eu falei da minha necessidade, né? Que é a de ser respeitado no meu clima de trabalho. E eu fiz um pedido, que é, você pode me chamar no particular. Então, a CNV também te ajuda. Então, assim, a gente tem técnicas de comunicação. O que as pessoas precisam agora é se abrir para esse conhecimento para poderem melhorar os seus relacionamentos. Eu acho que uma observação, não sei se cabe, né? Mas eu acho que é legal a gente falar. O que as pessoas é lógico que o feedback tem que ser com qualidade, todas essas técnicas que você deu as dicas aí. Mas acho que o principal, no meu ponto de vista, é a pessoa que recebe o feedback, ela precisa abrir o peito, abrir o coração e falar assim, poxa, se essa pessoa me chamou, tá super educada, tá falando comigo um negócio super bacana, no mínimo, ela tá pensando em me ajudar. Eu acho que eu deveria ficar triste ou desmotivado se eu nunca recebesse um feedback e simplesmente ficasse jogado num canto como um guaxinim, né? Então, eu acho que as pessoas que recebem o feedback, eu acho que tem que deixar um pouco mais o peitão aberto para, poxa, se esse cara me chamou, ele é muito gente boa e tá a fim de me ajudar. Eu acho que... Perdeu orgulho, né? Verdade. Tem que deixar, querendo ou não, tipo assim... Cara, que nem a gente falou, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Sim. Eu, consequentemente, poderia errar os mesmos erros que você cometeu há anos atrás. Sim. Só que daí você me dá um feedback, eu tenho que saber receber esse feedback para eu ser uma pessoa melhor, Sim. um funcionário melhor. Sim. Agora, se eu sou orgulhoso, não... Eu sou o cara, né? Que ele errou, não tô nem aí, eu não vou cometer o mesmo erro. Não vai funcionar. Matou, né? É verdade. Na verdade, assim, o feedback é uma ferramenta incrível de desempenho, né? Então, não é só um bate-papo, ou só uma conversa, né? A mentalidade das pessoas, principalmente de quem vai aplicar o feedback, tem que virar essa chave. Porque às vezes, eu preciso dar um feedback, né? E aqui eu sou obrigado a dar feedback. Então, vamos lá, vamos sentar aqui, tomar um cafezinho aqui e tal. Parece que isso é o feedback, porque eu tenho que cumprir uma tabela. Se você tiver esse tipo de entendimento, você não extrai o melhor da ferramenta. E é a melhora contínua de desempenho. Então, o feedback não precisa necessariamente ser tão formal. Você ir para uma sala, é claro, há casos e casos, né? Mas quando você senta ali do lado de alguém, deixa eu te dar um feedback sobre isso, deixa eu te ajudar em relação a esse resultado, eu tive uma ideia e eu quero te dar um feedback para somar a sua ideia. Então, a pessoa que está ouvindo, automaticamente, ela se abre mais e ela entende que o feedback para ela é uma ferramenta de alto desempenho, né, de autoavaliação, né? E não somente o meu chefe, que é um chato, que é um carrasco, que fica cumprindo a tabela de me dar feedback. Aí, cara, descredibilizou a ferramenta, descredibilizou o resultado. Legal. Eu estudei numa faculdade aqui da cidade e depois, alguns anos depois, eu tive o prazer de ser convidado para dar aula lá. Eu dei aula nessa faculdade por 5 anos, né? E depois de um tempo que eu peguei mais intimidade com os alunos, eu dei um feedback para eles de coisa que eu fazia, que era ir pro bar. Eu ia pro bar, então eu matava a aula para ir pro bar, eu matava a aula para ir pro bar. Aí, cara, falei, galera, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria perdido um dia de aula. Não teria ido ao bar, teria visto todas as aulas, não faltaria um dia, porque eu sei o quanto isso me atrasou na minha carreira, né? Faz falta. Faz falta. E por incrível que pareça, depois desse dia a sala ficou sempre cheia. Então, assim, a galera abriu o peito mesmo e aceitou. Depois de muito tempo, eu acho que é o seguinte. A gente se formou, eu ia na formatura da galera, aí sim a gente ia pro bar. Tá certo, cara. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem formas e formas de você falar a mesma coisa. Né? É como não. É essencial você falar não.
seja para filhos, seja para a equipe, seja para o seu líder, inclusive, né? É essencial, você precisa aprender a falar não. Tem pessoas que não sabem falar não, têm dificuldade em falar não, e aí elas acabam carregando um fardo muito pesado que elas mesmas não conseguem suportar depois. E aí elas acabam atraindo uma série de situações e até mesmo doenças psicossomáticas aí por causa dessa falta de posicionamento. Agora, falar não, né? Você precisa falar, mas como que você está falando? Eu acho que o lance é esse. Como é que eu estou expressando a minha comunicação? Porque quando você falou para os seus alunos, né, sobre você ir para o bar, sobre eles não irem para o bar e tal, com certeza eles já ouviram isso de outras pessoas, né? Mas por que quando você falou causou um outro resultado? Né? Então, há formas e formas de você falar a mesma coisa. Joia. Bom, como a galera tá toda em casa aí, acho que sua equipe também, como que você vê uma forma ou uma dica da gente engajar o pessoal, fazer com que eles façam parte mesmo do projeto, entendam que a gente só trocou a cadeira, o ambiente, mas a nossa personalidade, as nossas tarefas são as mesmas, né? Independente do lugar, da cadeira que a gente está sentado, né? Como que você vê uma forma de engajar essa galera aí? É essencial a gente falar de coisas positivas, né? A gente falou agora do comportamento negativo aí, já entramos no assunto, mas é essencial a gente falar e focar em coisas positivas. O pessoal que está em casa já está ouvindo muita coisa negativa, né? A mídia, infelizmente, colabora de uma forma extremamente negativa, né? Então, para a gente poder promover esse engajamento, é legal a gente falar mesmo de planos, de ideias, de sugestões, de coisas positivas, coisas que estão funcionando, né? A própria ferramenta de feedback é essencial para você poder dar esses retornos para os seus colaboradores e promover engajamento, né? Às vezes tem pessoas que às vezes falam mais de erros do que acertos, então eu acho que é a hora de mudar isso também, falar das coisas que estão sendo acertadas, né? Eu acho que esse cenário que a gente está vivendo pede isso, né? Então a comunicação ela tem que ser mais empática, né? A empatia tem que estar fluindo aí, né? E sobretudo próxima, né? A comunicação tem que ser próxima. Então a gente está vivendo um distanciamento social, mas a gente precisa utilizar a internet para proximidade, né? A gente tem recursos, tem ferramentas, tem canais que promovem comunicação, que conectam as pessoas, né? Ou seja, vai exigir mais dos gestores, porém, esse estreitamento vai promover um engajamento maior, né? E principalmente uma comunicação mais adequada, né? E também, cara, tem ações criativas que a gente pode fazer mesmo de longe, né? Ontem, por exemplo, minha filha na escola, eles fizeram uma festa junina, cada um na sua casa, né? Então ela decorou tudo aqui e tal, ela fez a festa junina, a professora na escola, os amigos nas suas casas. Por que a gente não pode fazer isso também de online com a nossa equipe, né? Promover um café da manhã ali virtual, né? Cada um na sua, mas assim, sem entrar necessariamente nos tópicos da reunião, né? Mas descontrair, porque quando a gente faz uma reunião presencial, a gente não chega lá, senta e começa a falar, né? A gente tem todo um quebra-gelo ali, tem um momento agradável que a gente tenta conquistar a atenção das pessoas. Isso precisa ser feito no online também, virtualmente também, né? Para que todo mundo possa seguir unido. Legal. Chique. Bom, partindo já para nossa última pergunta. Agora ele coloca na edição assim, ó. Eu queria que você desse uma dica aí para a pessoa que ela tem dificuldade na comunicação com o próprio colega do time e com a diretoria, o que ela pode fazer para melhorar essa comunicação, né? Essa dificuldade que ela tem. E, ainda na mesma pergunta, que você falasse um pouco algumas benefícios, né? Que a gente falou alguns aqui, mais alguns benefícios que a empresa vai ter com uma boa comunicação, né?
Aí já fica a dica para você pedir seu aumento, tá, Bruno? Opa, boa, pera que eu vou prestar atenção, vou até parar aqui assim. Vamos meditar. Então, na verdade, antes da gente ter uma conversa difícil, seja com qualquer um, né, a gente precisa se preparar para isso, né? Não dá para a gente chegar na empresa de uma hora para outra e, agora eu vou resolver um problema com o meu chefe. Ou, eu vou sentar aqui com fulano que eu tenho um conflito e vou resolver. Não é assim que funciona. Você precisa se preparar psicologicamente, emocionalmente e fisicamente também, né? Então, existem conversas que, se você, por exemplo, estiver apertado para ir no banheiro, é melhor você não ter. Vai primeiro no banheiro, se resolve e depois você tem. Por quê? Existem conversas que exigem de você qualidade na sua comunicação, preparo, né? Então é importante eu me compreender, é importante eu me conhecer para que eu possa realmente resolver esses conflitos que eu estou tendo. Seja com um colega de turma, de classe ou de equipe, de departamento, de área, seja com a minha liderança, né? Porque isso também está mexendo muito com a cabeça dos líderes, essa situação toda, né? A gente está conhecendo os líderes de fato, quem eles são, né? Então, o que essa pessoa fala ou faz vai gerar um ruído na comunicação, né? Então, eu posso sim, talvez, se eu já tiver um clima de conflito estabelecido, talvez eu possa trazer uma terceira pessoa para isso, para poder passar para ela a minha visão, para que ela me dê a visão dela, né? Se for uma pessoa experiente, tipo o Cleitão, né? Velho, ele né? vai poder te orientar, olha, vai por esse caminho, não vai por aquele, né? Tenta isso, não vai nessa vibe, vai por aqui que é melhor, né? Então, é tentar também entender a necessidade que o outro tem, né? O próprio Marshall, lá, que é o cara da CNV, ele fala que na cerne de toda raiva há uma necessidade que não está sendo satisfeita, né? Então, se o outro está com raiva em relação a alguma coisa comigo, tem uma necessidade ali que não está sendo satisfeita. Eu preciso descobrir o que é, né? Tentar entender a necessidade que o outro tem, o que está por detrás disso tudo, né? Para que essa pessoa fale assim comigo, né? Outra dica, então, é você, através do autoconhecimento, olhar para dentro de você e entender realmente quem você é, qual é o seu potencial, né? Seu perfil de trabalho. O autoconhecimento te ajuda a tentar se equilibrar, né, para esse tipo de conversa difícil. E aquela coisa, cara, respirar fundo, isso funciona muito, né? As técnicas de respiração. Respirar fundo para você poder equilibrar suas ideias. Geralmente a gente vai para uma conversa difícil com tudo muito aflorado, né? Tudo muito gritando, né? Ali na nossa mente, ali as coisas, tudo, aqueles cenários de pavor. Não, respira fundo, equilibra um pouco os seus pensamentos, coloca isso tudo em ordem, se auto-organiza, né? Tem um monte de prática de meditação, enfim, que vão te ajudar também sobre isso, né? E principalmente, colocar o foco no presente. É difícil você lidar em conflitos falando de coisas que passaram há 10 anos, né? Então, foco no presente. O que está acontecendo? Para você poder, inclusive, receber essas respostas aí de forma assertiva também, né? Então, momentos de crise exigem isso. Faz toda a diferença. Eu até... Bem colocado essas suas palavras aí. Eu sempre falo aqui pro pessoal, cara, hoje, acho que 90% da galera aqui tá trabalhando em casa. Vai escrever alguma coisa para alguém que você tá pé da vida, deixa escrito, vai para casa, no outro dia, lê novamente. Você vai pegar o texto com certeza e vai deletar. Porque naquela hora de raiva você escreve um monte de coisa, puxa coisa de 10 anos atrás, aí você começa já a lembrar de um monte de coisa que aconteceu, e aí você manda aquilo. Aí no outro dia você lê, você se arrepende, né? Eu faço isso quando eu tô, quando eu tô com algum problema muito sério e preciso mandar um e-mail, cara, eu escrevo, no outro dia eu leio de novo. 90% das vezes eu deleto o e-mail porque eu vejo que não deveria ter mandado. Não ia resolver, né? Não ia resolver, você ia só piorar. Você ia causar um problema. Então causar um problema, exatamente. No Senac eu ministro esse curso Comunicação Assertiva nas Organizações, né? Então, geralmente, essas coisas é o que vem realmente das empresas. É assim,
meu líder escreveu tal coisa para mim, foi um absurdo, né? Só que daí eu falo, me traz uns exemplos para a gente ver. Quando a gente olha os exemplos, é óbvio, eu leio de uma forma, você lê de outra forma, né? Então, você vê que são duas frentes. A primeira e mais importante, que é como eu estou escrevendo, se eu estou escrevendo debaixo de raiva, debaixo de uma emoção, debaixo de um problema, debaixo de uma guerra que eu estou enfrentando aí, né? E aí, de fato, eu vou despejar lá toda essa emoção. Ou, às vezes, eu estou escrevendo numa boa, mas você que vai ler, né, vai interpretar errado. Então, olha como que é um desafio gigante a gente trabalhar a comunicação escrita, porque cada um está lendo de acordo com o que está sentindo no momento, né? Então, aquilo que eu puder fazer, e essa dica que você deu, Cleitão, é uma dica extremamente válida, sim, estou escrevendo e tal, mas será que é a hora de eu mandar? Será que é a hora de eu usar essa palavra? Será que o outro vai entender o que eu estou falando, o que eu quero dizer? Não, está sendo muito grosso, muito ríspido. É melhor eu mudar. Cara, às vezes é 10 minutos, ou é um café que você toma. Você levanta para tomar um café, tomou aquele café, colocou organizou seus pensamentos. Quando você volta para sua máquina, você lê aquele e-mail e fala, não tem necessidade. Posso melhorar isso daqui. E isso muda totalmente o dia de alguém, né? Sim. Ou complica, né? Se você mandar. Ou complica. Exato. É complicado. Essa semana passada, na sexta-feira, nós tivemos um caso assim aqui, né? Uma pessoa super do bem, naquele dia, sei lá por quê, escreveu alguma coisa sem uma vírgula, sem um ponto lá. Nossa, gerou um transtorno enorme. Pois é. Aí nós esperamos aqui uns 3 dias, depois fizemos uma reunião com as duas equipes que estavam envolvidas. Todo mundo se desculpou lá e beleza, não, foi mal escrito, o outro foi mal entendido. Mas foi uma frase comum, só que as pessoas estavam num momento complicado, numa sexta-feira meio conturbada, já virou um monte de comentários sem sentido algum. Virou um caos. É o que eu falei, as pessoas estão armadas, né? Na verdade, está todo mundo naquele ataque, né? Prontos para atacar, né? E essa pandemia, ela está agravando um pouquinho isso, porque as pessoas, obviamente, elas estão sujeitas a um cenário de morte, né? Então, é claro que a gente questiona algumas coisas em relação a números, indicadores e tudo mais, mas de fato é que tem pessoas que estão perdendo pessoas da sua própria família. Sim. Né? Então, elas estão vivendo esse clima complicado, esse clima difícil. Né? Outra coisa, elas estão com filhos dentro de casa, né? E aí elas querem produzir, dar o seu melhor, mas elas têm uma criança chorando, uma criança com fome, uma criança estudando, e daqui a pouco vai exigir dela essa pausa. Então está tudo muito desafiador, né? Eu entendo que no retorno, todo mundo vai voltar 100% com muitos aprendizados, né? Vai ser lições, vai ser ideias, vai ser atitudes novas, né? É importante a gente saber que todo mundo vai voltar para um ambiente melhorado, né? Porque vencemos uma crise, isso é motivo de celebração, né? Então, o sofrimento coletivo, ele acaba unindo o coletivo também. Então, aquilo que faz o povo sofrer também faz o povo se unir, né? Então, quando a gente receber essa galera de volta na empresa, o sofrimento que uniu vai ter que também, o sofrimento que fez essa galera sofrer, de fato, vai ter que ser esse sofrimento que vai unir essa galera, de fato, nos seus resultados e nas suas propostas de trabalho. Todo mundo evoluiu, né? Então, como que a empresa, inclusive, vai ter que se preparar para isso, né? A comunicação vai ter que ser muito clara, muito transparente, né? Sobre o pós-crise, né? É bom as empresas já preparar, por exemplo, treinamentos, palestras, informações, porque a galera que vai chegar com essa ânsia realmente de que alguma coisa, de fato, mudou, né? Não, show de bola. Isso aí. Mais alguma dúvida? Acho que se a gente começar a perguntar mais, acho que vai ser cobrado, né? O tempo aqui ultrapassou, né? Consultoria. Que isso, cara. Foi um prazer mesmo. Quero até dar os parabéns aí para vocês, para a MDM, por gerar conteúdo de qualidade, né?
para engajar as pessoas numa situação dessas, tá? São poucas empresas que eu vi tendo esse tipo de atitude, né? Então, parabéns aí para vocês pela iniciativa, viu? Valeu mesmo e valeu pelo bate-papo. Estou sempre à disposição. Não, obrigado. A gente Obrigado pelas agradece palavras. ter aceitado o convite, o tempo, a troca de experiência. Acho que foi muito, muito vantajoso para a galera. Vai aprender bastante aí com as dicas que a gente deu, né? Só corta a questão do salário, né? Não, essa parte eu vou deixar em destaque. Eu vou colocar umas buzinas, uns negócios assim. Beleza, então, né? Acho que é isso aí. Valeu, galera. Valeu. E até semana que vem, mais um episódio do MBM. Valeu. Ó, o Kleber acho que tá nessa câmera aqui. Nós estamos com 1, 2, 3, 5 câmeras aqui. Valeu, galera. Estúdio da Globo. Valeu. Valeu. Falou, valeu.